Boa tarde para todos vocês que estão conosco aí, que estarão entrando daqui a pouco. Estamos hoje finalizando o projeto Professores em Tempo de Pandemia, finalizando entre aspas, né? E finaliza esse projeto com os professores do Pedro Cia, né? E logo, logo, você que está aí nos assistindo aí, que não é professor do Pedro Cia, poderá estar sendo convidado, né, Júnior? Para estar participando conosco aqui. E aí, Júnior, fala aí. Boa tarde para todos vocês, boa tarde, Josafá. É uma honra, mais uma vez, estar aqui com você, na sua companhia, podendo conversar com os nossos colegas, com pessoas que acompanham a gente, que não são colegas de trabalho, mas que são os nossos amigos fora da escola, ex-alunos, enfim. Então, como o Josafá mesmo comentou, hoje encerra-se uma parte desse nosso trabalho, porque agora a gente vai começar uma nova etapa, e aí tem novidade futuramente, né, Josafá? Novidade legal. E vocês vão gostar. É um prazer tê-los conosco, né? Eu falo mais uma vez. Esse projeto é um projeto que visa trazer um olhar, né, do professor nessa situação de distanciamento, de pandemia, né? Como nós temos sempre falado, né? Os alunos, ele tem uma visão diferente, ou tinha, né, uma visão diferente do que passa o professor nesse momento de dificuldade, os sofrimentos, as angústias, né? Os medos, né? As incertezas. Mas aí, com essa nossa fala, com essas entrevistas que foram feitas, ficou mais claro, né? Os alunos puderam observar a vida do professor, né? O sofrimento que o professor tem passado aí também. E vai ser uma conversa aí, um fechamento que nós vamos estar conversando, bem transparente, bem à vontade, ok? E a primeira pergunta, ô Júlio, que eu tenho para fazer para você é qual foi a importância desse projeto na sua vida? E o quanto ele influenciou na melhoria da sua saúde mental? Porque essa é uma realidade, né? Esse momento de dificuldade, de apreensão, de incerteza, atinge nossa mente. Não adianta eu falar que não, mas a gente fica meio loucão, né? Caramba, o que está acontecendo? Né? Acorda de manhã, dorme, deita de novo, e agora? No outro dia, e nada é diferente, né? Me responde, qual a importância desse projeto na sua vida, o projeto Professores em Tempo de Pandemia? Excelente, Josafá. Eu acho que, assim, a importância dele, primeiro, é que, para mim, a saúde mental, principalmente, ela foi fundamental porque, assim, eu me sentia um pouco inerte, né? Porque a gente tem bastante coisa sendo produzida, então, videoaula, por exemplo, a gente não estava produzindo videoaula, porque tem o centro de mídia já, né, se encarregando de cumprir essa missão, então a gente acabava ficando ali mais para poder tirar dúvida dos estudantes, então, assim, não havia algo assim para a gente produzir, colocar a mão na massa. E aí, pensando nesse projeto, né, esse projeto ele acabou trazendo algumas atribuições para mim, né? Então, por exemplo, eu passei, né, as artes da propaganda e que, inclusive, né, eu peço desculpas para alguns professores porque as primeiras artes é nítido que as primeiras artes que eu fiz eram artes mais simples. E aí, com o tempo, é nítido que foi evoluindo. E foi legal, porque isso mostra, por exemplo... Evoluindo bem, né? Diga de passagem, exato. Né? E aí foi evoluindo bastante, assim, né? Porque é nítido, por exemplo, que no começo eram umas publicações mais simples e quando, agora, quase no final do projeto, começou a ficar mais sofisticado, com animações de fundo, né? Com vários detalhes, né? Que eu acabei tomando cuidado de ter para poder produzir. Então foi assim, foi bacana porque me trouxe essa preocupação, por exemplo, de elaborar a arte, elaborar, por exemplo, eu particularmente, eu ficava aqui, né, para poder preparar o ambiente do StreamYard, que é a plataforma que nós utilizamos, então, pelo menos 40 minutos antes, eu já deixava mais ou menos esquematizado, porque para aparecer as perguntinhas que aparecem aqui embaixo, né, hoje não vai ter, porque é uma conversa mais informal, né, então, assim, para poder aparecer as perguntinhas que rolam aqui embaixo, para poder, por exemplo, acompanhar, né, os comentários que estão sendo feitos, dar uma devolutiva para o pessoal. Então, tudo isso eram preocupações que eu precisava ter, né, nesse momento em que eu me engajei fazendo esse trabalho. Então,
para mim, a saúde mental foi fundamental, porque foi algo que eu comecei a fazer, um compromisso que eu passei a ter, e encarei isso de uma forma super positiva, porque eu aprendi muito, e eu acredito que é importante, tanto particularmente para mim, porque eu tenho aprendido a manusear inúmeras ferramentas, né? E isso vai ser fundamental para eu, por exemplo, dominar outras ferramentas do mundo virtual, digital, né? E além disso, é fundamental também, isso foi fundamental, esse projeto foi fundamental, porque ele vai deixar um marco na nossa história e deixa um marco também para a história, né, da humanidade. Um dia, se alguém estiver investigando sobre a pandemia e colocar no YouTube, né, hashtag professores em tempo de pandemia, ou colocar aqui no Facebook, quando eu tiver um filho, de repente, ele procurar alguma informação sobre isso, ou algum parente nosso, ou qualquer estudioso, vão encontrar os nossos vídeos e através das nossas experiências eles vão poder, de alguma forma, ter acesso ao que nós estávamos passando nesse momento, né? E é isso. Legal, Júnior, legal. Manda a minha, que eu tô pronto. Hein? Beleza. Eu tô curtindo hoje porque não tá tendo delay, né? Eu tô falando e você tá conseguindo me ouvir, de bate-pronto, que da hora. né? É como eu falei, né? A gente vai aprendendo alguns macetes, então hoje eu fiz uma gambiarra para poder falar em tempo real aqui, então tá funcionando bem, tô feliz por isso. Bom, então vamos lá. Josafá, qual que foi o feedback dos estudantes, dos colegas de trabalho e os amigos, né, de maneira geral, quando viram esse projeto sendo desenvolvido? Porque a gente é visto por um monte de gente, né? Teve vídeo nosso aí que eu estava vendo, assim, mais de 700 pessoas visualizaram o vídeo, né? Fora que, assim, tem essa conta que é feita aqui no Facebook e tem também lá no YouTube, né? Então nós temos os vídeos nas duas plataformas. Qual tem sido, né, o feedback tanto dos estudantes, professores, tanto da nossa escola quanto de outras escolas, colegas, amigos? Como é que foi, né, o feedback? Como é que está sendo o feedback de quem está assistindo a gente? Júnior, essa pergunta é interessante, que o feedback foi positivo desde o começo, porque a primeira pessoa que eu conversei sobre esse projeto foi com você, né? Eu falei com você de manhã, estou pensando assim, tal. Aí você me deu ouvido, falou, caraca, é legal mesmo, eu tenho um projeto semelhante a esse e tal. Aí eu fui falar com a Ruth. Quando eu falei com a Ruth, né, que é a nossa coordenadora do Escola Estadual Educador Pedro Cia, ela falou, nossa, muito bom, tá, vamos fazer, né? Chama o Júnior para que possa fazer aquela parte histórica. Eu falei, não, já chamei, já tá dentro já, né? Então, o feedback, desde o começo, já foi muito bom, né? E conforme foi tendo as entrevistas, né, as falas das professoras, professores engraçados, né? Professores que uma chorava, outro contava a sua vida, o que estava passando. Os alunos realmente acham interessante. Pô, professor, que da hora, né? Eu não sabia, né? Não entrava na minha mente que os professores passavam por essa situação também, né? Então, os alunos vinham até mim falando, né, um feedback positivo de tudo que estava acontecendo. E os professores também, né? Geralmente, quando os professores terminavam a entrevista, sempre falavam muito obrigado, né? Por ter lembrado de mim e tal. Do início começou a entrevista tão simples, né? Tão sem... Eu falei, somente para ter uma conversa. Mas conforme foi passando o tempo, o feedback dos professores, eu comecei a observar que realmente era importante para eles. Esse momento de fala, esse momento de se expressar, esse momento de se comunicar, falar o que está passando, né, o que passou, o que precisou ser ajustado na sua vida. Então, o feedback, assim, foi extraordinário, foi muito bom, né? Até tinha pessoas que foram entrevistadas que, professor, se precisar de mim de novo, pode me chamar de novo, tal, eu estou à disposição. O cara quer ser entrevistado de novo, né? Ficou o assunto para trás, não deu tempo de falar tudo que queria falar. Então, assim, Júnior, foi extraordinário. Para mim, até uma professora
ia fazer uma entrevista e caiu no feriado, né? Ela falou para mim assim, vamos cancelar, né? Porque é feriado. Eu falei para ela assim, para mim isso é um lazer, né? Para mim, eu fico tão feliz em fazer essa entrevista que para mim pode ser feriado, Natal, sábado, domingo, quiser falar, quiser conversar, estamos prontos, né? Porque conversar é bom, né? Tem até uma fala, ter cuidado para não entrar na próxima pergunta sua, né? Porque conversar é bom, é legal conversar, se colocar, se expor, né? Isso é muito legal. Então foi assim um feedback fora de série. Foi muito bom. Respondi, Júnior? Excelente. Então vamos para a próxima sua aqui. Oi? Sobre... Pode fazer. Perdão, Josafá, deu uma falhadinha aqui agora. Pode falar, Júnior. Assim, eu ia comentar também que assim, foi mó barato, porque os professores, eu percebia que acontecia uma preocupação deles de poder participar da live. Então, eles, assim, por exemplo, as professoras, elas sempre estavam bem arrumadas, sabe? Elas ficavam perguntando pra gente se tava assim, vocês prometem que eu não vou ficar muito nervosa. E aí depois era legal que elas falavam, né? Eu fiquei muito à vontade, né? Gostei, foi interessante. Então, foi legal que foi tomando uma dimensão que o nosso programa começou a aparecer assim, que era um programa de TV mesmo, de verdade, né? Porque o pessoal estava dando muita importância para poder participar aqui com a gente. Para poder participar. Legal isso aí. Pronto, Josafá, estamos de volta. Agora. Beleza. Estamos de volta aí, deu uma caída aí no sistema aí, mas estamos de volta para continuar a nossa conversa aí. Então a pergunta era o seguinte, Júnior, qual a importância que esse projeto terá no futuro, depois da quarentena, né? Aí eu falei que você já tinha até falado sobre esse assunto, né? Mas dá outra explicação, né? Continua aí, aprofunda um pouco mais a explicação. Que importância ela terá no futuro, né? Depois da quarentena, depois que a gente estiver usando mais máscara, né? Porque as coisas ruins, ele passa, a gente esquece, né? É bom esquecer mesmo. Mas que importância terá esse nosso projeto, esse nosso tempo gasto aqui com as pessoas, né? Se colocando politicamente, né? Psicologicamente? Qual a importância, Júnior? Bom, primeiro eu penso que, principalmente quando a gente pensa em história, a gente tira aquela visão positivista, né? É uma linha que valoriza sempre aquilo que é oficial, aquilo que é sempre das instituições com, né, renome, que são, por exemplo, o Estado, né, instituições religiosas, os feitos de grandes líderes. Então, essa visão positivista ela foi quebrada com uma escola na história que a gente chama de Escola dos Análises, que é uma escola que passa a valorizar muito mais a experiência, né, de indivíduos que geralmente são marginalizados, que são deixados de lado dentro do processo histórico. Então, eu acho que é importante porque a nossa história ela é marginalizada, né? O que geralmente é colocado em pauta é, por exemplo, o que o presidente X de tal país fez, ou o que líder militar tal acabou fazendo, o que um grande empresário acabou propondo. Só que aí existe também uma massa de pessoas que acaba não tendo a sua representatividade. Então, é uma forma de deixar aqui, né, ocupar um espaço e estar representado, né? Nós estamos aqui representando não apenas eu, Júnior, e você, Josafá, mas nós estamos aqui representando os professores, nós estamos representando a classe trabalhadora, nós estamos representando, sobretudo, também professores, trabalhadores, afrodescendentes, né? Então, o que tem acontecido com essa parcela da sociedade? Então, eu acho que é importante porque acaba deixando para as gerações futuras a perspectiva de um grupo que geralmente é marginalizado, um grupo que não tem voz para poder se colocar. Então, eu acho que nessa perspectiva
deixa um marco importante, né? Deixa bem pontuado o que passava na minha e na sua cabeça e na cabeça dos nossos colegas de trabalho, o que nós vivenciamos diante desse período adverso, né? Nós passamos por vários momentos históricos que deixaram marcas, e esse evidentemente vai deixar uma marca, e nós, enquanto construtores, não meros espectadores da história, nós estamos deixando a nossa marca aqui também, nós estamos deixando aqui o que se passava com cada um de nós, né? Então eu acho que é isso, eu acho que para o futuro deixa essa perspectiva, não apenas dos grandes acontecimentos, mas também do que se passava com cada um de nós. Legal, muito bem. Beleza? Muito bem, Júnior. Beleza, ótimo. Pode fazer a sua aí, que eu estou pronto, hein? Tá bom, então vamos lá. A minha próxima questão é a seguinte, Josafá. Pensando na totalidade do projeto que nós desenvolvemos e de cada uma das entrevistas, quais foram as lições deixadas pelos nossos colegas de trabalho? Porque, assim, foram falas emocionadas, falas onde a gente conseguiu rir pra caramba em algumas situações, falas onde, por exemplo, trouxeram algumas visões que nós ainda não conseguíamos ter, mas aí passamos a ter através da experiência de alguns dos nossos colegas de trabalho, né? Então, quais são as lições, né, que cada uma das pessoas que passaram por aqui, de maneira geral, acaba deixando para você? São várias lições, né? Mas uma das lições que os professores deixaram é que nós precisamos respeitar a individualidade de cada um, né? Teve um professor que falou para nós assim, faça qualquer questão aí que eu respondo todas, né? Que eu sei chamar. Tem outros professores que ficavam perguntando, e aí, né? Como é que eu respondo? Como é que eu faço? Né? Aquela preocupação, outros entravam com tanta facilidade, outros, como você mesmo falou, se prepararam, né? Passaram batom, pintou o cabelo e tal, né? O outro professor ficou quase escondido no meio lá da escuridão. Quer dizer, cada um se colocaram, né? Trouxeram um brilho diferente para as entrevistas, né? E o que me chamou a atenção é que as pessoas são diferentes, mas o objetivo é o mesmo, né? Toda a nossa fala aqui, o objetivo é os nossos alunos, né? É deixar uma marca, como você falou, é deixar um registro, né, do que nós temos passado, mas o foco principal que eu podia observar na fala de cada professor é que eles queriam sempre deixar uma fala para os alunos. Não sei se você notou isso, né? A gente fazia uma pergunta que era individualmente para eles, mas ele respondia as questões, mas sempre voltava ao aluno, né? Ao projeto do aluno. O aluno precisa disso, precisa ter força, precisa continuar em pé, precisa continuar tendo esperança, tendo confiança. Então, essas entrevistas me trouxeram muitas lições, né? Da importância do aluno, a importância do professor. E você sabe, eu acho que vou responder até um pouco de uma pergunta que você vai me fazer hoje, agora, mas eu vou tentar dar um jeitinho, né? Por que me surgiu? Como que me surgiu esse interesse de fazer essas entrevistas? Foi de uma live que nós fizemos, que nós participamos, que a Ruth organizou, onde os professores precisavam colocar, né? Eu acho que era o PV que fez essa live, se colocar os seus problemas, as suas frustrações. Então, vários professores, eles queriam falar. Eu observei que eles queriam falar. O desejo deles era falar, se expressar, né? Tinha o tempo, né? Porque não pode durar o dia inteiro a live, né? Mas eles queriam se expressar. Então, eu vi a necessidade desse professor falar. E a fala de cada um deles me fez crescer, né, melhorou a minha situação psicológica, né, de ver que as pessoas estão sofrendo também, e não é somente fulano, ciclano, que é um coitadinho da situação, todos estão sofrendo, né, mas cada um
ter uma maneira diferente de ver essa frustração, o momento difícil. Eu pude ver isso também nas entrevistas, né? Alguns falavam assim, mas está muito difícil, tal. Mas outros falavam assim, mas está muito difícil, mas eu consegui fazer isso, consegui desenvolver isso. Quer dizer, eles conseguiram crescer no meio da dificuldade. Eles conseguiram desenvolver-se no meio da luta, né? Eu posso falar da luta que nós estamos passando, né? De grandes coisas terríveis que nós temos passado, né? Então, eu pude observar isso, que nossos colegas, meus colegas de trabalho, nossos colegas de trabalho, eles deixaram essa lição, né? Que vale a pena, sim, ser diferente no meio da dificuldade, vale a pena, sim, pegar toda a dificuldade, ver alguma coisa boa dessa dificuldade, aprender alguma coisa boa dessa dificuldade, saber passar alguma coisa boa dessa dificuldade, que é isso que a gente tem que entender, né? Não é porque nós estamos passando uma dificuldade que a gente vai sentar na esquina, sentar no meio-fio e ficar chorando. A gente tem que reagir, tem que tomar posição e enfrentar a dificuldade, né? Foi como até nosso entrevistado falou, né? Joga pedra, a gente vai fazer uma construção com as pedras. Pega a limonada, joga limão, vamos fazer a limonada. Quer dizer, são essas coisas interessantes que eles falaram que para mim serviu como lição, né? Eu aprendi muito, muito com eles e eu cresci bastante esse tempo aí de entrevista aí. Respondi sua pergunta, Júlio? Excelente. Com certeza, cara, com certeza. E é interessante, né, que eu até comentei, né, acabei confidenciando com você e nem sabia que a escola tem, para quem está acompanhando a gente, né, ou para quem vai assistir esse vídeo depois, a escola ela é repleta de projetos, né? Então tem um outro projeto na escola que é o projeto Sentinela entre os professores e eu não sabia, o Josafá ele era a pessoa que estava cuidando de mim. E eu teve um dia específico que eu estava trocando ideia com ele, e eu falei assim, nossa, tipo, tá sendo uma experiência muito boa para mim, porque tá me distraindo bastante, né? E isso me remete, inclusive, a outra pergunta que você tinha feito anteriormente. Porque foi uma forma de me entreter, e aí, ao passo em que a gente tinha o contato com os nossos colegas, e eu confesso que, assim, eu sou uma pessoa, pode parecer que não, mas eu sou uma pessoa muito tímida e muito introvertida. Então, assim, foi legal porque eu passei a ter um contato maior com alguns colegas que às vezes eu não converso tanto no ambiente de trabalho. Então, foi uma importante lição também, né? De alguma forma, eu tentar me socializar mais e tentar, de alguma forma, me aproximar das pessoas, né? Tentar ouvi-las e tentar também deixar, né, transparecer o que se passa um pouco com o Júnior. Então foi um aprendizado aí, acho que grandioso para mim também, né? Eles vão deixar marcas profundas em mim. É isso. Legal. E a questão... Pode fazer outra... Desculpa, pode falar. Tranquilo, desculpa. E a próxima questão, Júnior, ela tem muito a ver com essa sua fala, né? Porque eu sempre ouvi falar, né, a gente sempre... as pessoas falam assim, que uma boa resenha, ela serve como terapia, né? E eu já vi muito isso, né? Muitos alunos chegaram entristecidos, abatidos com alguma situação, aí a gente conversa com eles e sai... né? Até parece que o problema foi resolvido. O problema não foi resolvido, mas só em ele se colocar, né, conversar, parece que aquilo já aliviou, né? Se resolveu. Não se resolveu, o problema está lá ainda. Mas uma boa conversa, uma boa resenha, traz essa calma ao coração, essa sensação que alguma coisa vai mudar, né? Eu conversei com o professor, conversei com alguém importante, nossa, que fala, como me ajudou. Quantas vezes já ouvi isso de aluno, né? Ai, professor, meu Deus, como que você me ajudou? Né? E sai lá, o problema está. Continua. Possivelmente vai resolver, porque o problema não é para sempre, nada é para sempre, né? Mas naquele momento o problema está ali ainda. Mas ele sai assim confortado, né? A fala, né? A conversa, né? Agora, você acredita que uma boa resenha, uma boa conversa, ele tem um poder de terapia, Júlio? Ah, com certeza. Tenho absoluta certeza. E, inclusive, esse projeto, ele acabou proporcionando isso. Eu não me esqueço, por exemplo, que assim, né, a gente começou a conversar sobre o projeto, né? Você falou qual era a sua ideia, aí eu falei que eu tinha uma ideia também que era muito semelhante, só que aí o foco era o aluno.
E a partir daquele dia a gente já começou a pensar como é que a gente ia fazer isso. Aí você propôs, né, o Instagram, daí tipo, aí eu falei assim, olha, Josafá, tem o StreamYard que dá para fazer também. Aí quando a gente foi testar o StreamYard, a gente convidou o Luiz para poder conversar. Uhum. E aí foi legal porque assim, a gente começou a conversar, quem não sabe, né? O que acontece? Você tem o lobby ali, né? O lobby onde é uma pré-sala antes de ficar ao vivo. Então, com o Luísa, a gente conversou e falou um monte de besteira antes de começar a entrevista propriamente dita. A gente conversou um monte de coisa, por exemplo, com vários outros professores, com a Madalena, por exemplo, a gente deu muita risada. Com o diretor também, né? Na última sexta-feira, a gente conversou sobre futebol, ficou um zoando o time do outro. Então, assim, tem um poder de poder distrair a gente e, de alguma forma, ir ao encontro dessa ideia de terapia gigantesco. E, para mim, funcionou dessa forma mesmo, porque, como eu disse, é um momento onde eu consegui me distrair e, inclusive, a pré-produção de tudo isso aqui me ajudou a produzir, me ajudou a manter a minha saúde mental em dia. Então, o poder dessas conversas, ela é fundamental, inclusive assim, né? É importante, né, nós darmos voz aos nossos estudantes, e eles têm essa possibilidade, eles conversam com a gente, procuram a gente, só que faltava um canal para os professores, a gente encontrou essa possibilidade, que foi através desse projeto. Então com esse projeto, a gente conseguiu, assim, conversas maravilhosas. E aí, como eu disse para vocês, tem essa conversa onde a gente faz essas perguntas que elas são informais, mas elas eram ainda mais informais na nossa pré-conversa. Na nossa pré-conversa, antes de ficar ao vivo, a gente conversava muita coisa aleatória, né? Inclusive, o nosso primeiro vídeo foi bem curioso porque a gente deixou ao vivo, né? Eu, você e o Luiz, a gente deixou ao vivo e ficou batendo papo como se fosse assim, se a gente estivesse num boteco, sei lá, alguma coisa nesse sentido. E a gente foi conversando e foi aparecendo gente e dando oi para nós, enfim. Então, assim, esse poder de poder, né, conversar com vocês ainda aqui de maneira virtual, de maneira remota, de fato é algo que, ainda que seja paliativo, né? Mas é algo que contribui bastante para a gente manter o nosso equilíbrio emocional. Tá certo. Agora você, né, Júnior? Respondi, Josafá, sua pergunta? Respondeu bem. É bem legal que antes da entrevista, né? Até o momento eu cheguei até a pensar em falar com você, quando a gente estiver conversando bem à vontade, coloca ao vivo para conversar a gente bem à vontade, né? Se o cara perceber, né? Mas não seria justo, né? Mas até quando começava a entrevista, boa noite, tudo bem, Júlio? Pô, a gente ia conversar 10 minutos antes. Aí é legal. Não. É uma terapia, cara. É uma terapia. Mas isso foi bom pra caramba, porque assim, nós tivemos, né? Eu, por exemplo, eu assumo que eu sou. As pessoas falam que não parece, mas eu sou muito tímido e introspectivo. E aí eu também sei que tem alguns professores que têm essa mesma característica que a minha e que participaram da conversa. E foi legal que eles falaram depois, assim, eu me senti à vontade para conversar. E essa vontade para conversar ocorre justamente por conta dessa nossa pré-conversa, né? Essa nossa pré-conversa lá. Essa nossa pré-conversa, tipo, sai umas pérolas deixa maravilhosas. Deixa o cara à vontade. Ai. Zafá, a minha próxima pergunta né? Como é que foi, né? Assim, eu comentei mais ou menos aqui o meu preparo para poder começar a entrevista, né? Que, tipo, eu entro no StreamYard, preparo o ambiente aqui, preparo as perguntas que vão aparecer e tudo mais, faço, né? Tem que fazer as artezinhas e tudo mais, então, tipo, tem toda uma logística para eu aparecer, né? Eu queria saber de você, porque, por exemplo, você estava indo atrás dos professores para fazer as entrevistas, estava indo conversar um por um, né? Agendar horário, agendar dia.
A gente sabe, por exemplo, que teve dias que eu precisei me ausentar por alguns problemas, teve um dia que você precisou se ausentar também porque tinha um outro compromisso da escola. Aí eu queria saber como é que era a logística, né? Como é que foi a logística para poder participar e fazer essas entrevistas acontecerem. Essa nossa conversa é legal, que não tem vaidade, não vou disfarçar nada, né? Tá público, não, vou falar a verdade. A questão de organização, eu sou muito ruim, meu Deus do céu, né? Eu marcava a data, eu fui falar pro diretor, hoje é seu dia, né? Aí ele falou assim, era dia 4. Eu falei, diretor, eu tive que mudar, né? Porque a gente começou a fazer uma reunião por dia, depois nós aumentamos para 2 reuniões, né? Então eu peguei as pessoas, mudei a data, esqueci de falar para as pessoas, cara. Então, quer dizer, a logística, assim, e eu pensando, na minha mente, nossa, eu estou super organizado, né? Coloquei todo mundo, né? Até mandei para você, né? O nome das pessoas, a data, tudo direitinho. Eu falei, cara, eu sou muito organizado. E chegou na hora, eu falava, hoje é seu dia. Meu dia? Ai, pelo amor de Deus, tô com dor de barriga. Mas não é tal dia? Eu falei, não, eu mudei. Cara, nossa, eu até peço desculpa, né? Aproveito esse momento para pedir desculpa a alguns professores que eu marquei a data e a data era errada, né? Até falei para Jaqueline, hoje é seu dia, vamos fazer hoje. Não, era tal dia, você me esqueceu de mim. Nossa, cara, graças a Deus, né, os professores são educados, não, são legais, né? Entenderam, né? Porque eu tenho que atender meus alunos, tenho que fazer busca ativa, eu tenho que fazer minhas aulas, né, que eu gosto de fazer podcast, gosto de fazer as aulas online para os meus alunos, e eu precisava também organizar isso, né? Então, a questão da organização, meu Deus do céu, foi terrível, né? Foi terrível, né? E fora aquelas, né, que aí você tinha um problema com o carro, mas aí você ficou responsável de abrir a sala, aí eu fui abrir a sala com a pessoa, eu não conseguia gravar, e falei, vamos fazer outro dia, tal, cara, coisa louca. Graças a Deus, se tem alguém bravo comigo, me desculpe, me perdoe, não é maldade, realmente me faltou organização. Peço desculpa novamente, quantas vezes for necessário. Tá? É isso que eu tenho para falar. A logística foi assim, péssima, né? Quem sabe melhora, né, Júlio? Vamos melhorar. Ô, Josafá, mas aí, né, aí a gente tem um problema, porque o Júnior também é uma pessoa extremamente desorganizada, meu. Dois problemas, porque assim, e era engraçado, aí foi engraçado assim, que, por exemplo, tipo, como eu fui aprender a usar a ferramenta melhor para poder produzir aquela arte, para poder fazer a propaganda para os professores, eu queria ficar enchendo de detalhe e tudo mais, né? Ia ficando tarde, e às vezes estava em cima da hora já da entrevista, e a arte do professor ficava assim, pronta, tipo, 3 horas antes de começar a entrevista. Aí eu mandava para vocês, assim, putz, eu ficava pensando, putz, o Josafá deve ter ficado bravo, porque eu mandei em cima da hora a arte. Aí, por exemplo, eu ficava também com medo, assim, de, por exemplo, será que eu vou conseguir me organizar direitinho? Aí, por isso que, por exemplo, às vezes, tinha dia que estava aqui, 1 hora antes eu já estava aqui no StreamYard, organizando tudo, colocando as perguntinhas para poder iniciar, porque se deixasse assim para eu fazer 20 minutinhos antes, não ia sair de jeito nenhum, porque eu sou extremamente desorganizado. Sou extremamente desorganizado mesmo. E aí, assim, tipo... É bom que nisso, até nisso a gente se combina, Josafá. Então tá se combina. Então, o 2 desorganizado vai formar um organizado, vai. A gente vai se ajeitando, vamos se organizando. Não, igual, por exemplo, vou comentar e confidenciar aqui para o pessoal que estiver assistindo a gente, né? Igual, por exemplo, a gente começou a conversar na nossa pré-entrevista de hoje e a gente já planejou aqui 2 projetos, né?
E é assim, as pessoas mais organizadas, elas de repente, tipo, iam sentar, iam, tipo, elaborar um monte de coisa, e o Josafá já tá praticamente certo, já de 2 projetos que a gente vai começar nas próximas semanas já. É verdade, é verdade. Ô Júlio, é possível que nossos alunos tenham tido uma nova visão do professor na pandemia? Porque esse era um dos objetivos, né? Que os nossos alunos eles tivessem uma visão diferente daqueles que imaginavam, porque tem aluno que acreditava que o professor estava aqui, acordando meio-dia, né? Trabalhando 2 horas, andando de carro, indo para a praia, para balada, né? Desobedecendo a quarentena. E com essa nossa fala, eu acho que foi, não sei. A pergunta é possível que nossos alunos tenham tido uma visão do professor na pandemia? Sabe que a nossa fala, a nossa conversa fez com que ele tivesse uma visão? Eu acho que trouxe uma visão diferente, uma perspectiva diferente, porque o objetivo era justamente humanizar esse processo, porque muitos, inclusive, né, não os nossos estudantes, mas a gente vê circulando nas redes sociais, por exemplo, alguns boatos e fake news. Eita, peraí, tá fazendo algum barulho aqui, só um minutinho. Alguns boatos e fake news dizendo que, por exemplo... Zafá, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Beleza. Tiveram alguns boatos, algumas fake news, né, no sentido de dizer que o professor não estava fazendo nada, que a gente deveria ter o nosso salário cortado, né, ou reduzido, enfim, mas nunca se trabalhou tanto quanto a gente trabalha agora, porque eu vou deixar, inclusive, aqui, aproveitar e expor algumas coisas que eu vivencio, né? Então, por exemplo, a gente tem lives que nós fazemos com os nossos estudantes que não são transmitidas, por exemplo, aqui no Facebook. Nós temos, por exemplo, o processo de criação artística, de divulgação, que eu comecei a aprender a dominar melhor como é que faz isso. Então, tipo, eu auxilio alguns professores a criarem, né, propagandas, a própria escola a criar algumas propagandas. Então, isso demanda tempo, a gente prepara, né, se prepara para poder acompanhar as aulas do Centro de Mídias. Então, tudo isso eu acho que a gente conseguiu trazer para cá, né? Os nossos colegas trouxeram as experiências deles, o que eles estavam vivenciando, e reforçou que a gente não está à toa, que a gente está trabalhando e trabalhando bastante. Então, eu acho que a gente consegue atingir o nosso objetivo no sentido de mostrar para o estudante que nós estamos aqui trabalhando para poder fazer com que ele aprenda, ainda que de maneira remota. Ainda que a gente não vá alcançar todo mundo, porque a gente sabe que por inúmeras razões vários estudantes não conseguem acessar, por exemplo, essa plataforma que é o Facebook, por restrição à internet, por não ter, por exemplo, o sinal, né, na sua casa tão bom, enfim, ou por exemplo, não conseguir ter o acesso por não ter, né, a internet, né, por não ter a internet em casa mesmo. Então, é importante que a gente consiga trazer todas essas reflexões para eles, para mostrar, né, olha, nós somos seres humanos, nós estamos passando por dificuldades também, e a gente está trabalhando dobrado para poder fazer com que vocês possam estar engajados nos assuntos, nas aulas que nós estamos preparando para vocês. Então, eu acho que a gente conseguiu atingir nosso objetivo, eu acho que o estudante, ele conseguiu ter uma visão mais humanizada do professor e entender que a gente não está à toa em casa, inclusive para os pais dos nossos estudantes, né, para os amigos, para o público em geral, que a gente está trabalhando bastante para poder não só pensar na aula em si, mas a gente também pensou em outros conteúdos para trazer para os estudantes. Então, por exemplo, a proposta da escola em trazer aquele trabalho onde a gente está divulgando boas práticas de dentro do Pedro Cia. Trazer, por exemplo, essas entrevistas, pensar em futuros projetos como eu e você estamos pensando. Então, tudo isso é uma forma de mostrar para os estudantes que a gente está trabalhando bastante
e que a gente está conseguindo, na medida do possível, atingir o nosso objetivo, porque a gente tem recebido um feedback interessante, porque eles estão comentando, né? Ah, professor, bacana a entrevista com fulano de tal, enfim. Então, eu acho que o estudante, ele conseguiu ser atingido através das nossas reflexões levantadas aqui nessas entrevistas. Legal. Ele conseguiu ver o nosso olhar, né? Muito bem. E trabalhando muito, muito mais do que nós trabalhávamos, né? Pra caramba. Por isso que às vezes eu acordo, ai meu Deus, quando é que eu vou voltar para a escola? Porque é muito trabalho, você não para, né? A gente está trabalhando praticamente quase 12 horas por dia, às vezes até mais, né? Para poder atender os estudantes, para poder preparar conteúdo, pensar em conteúdos diferentes para poder trazer para o público de maneira geral. Então, é uma carga de trabalho gigantesca, né? E que isso fique muito bem ressaltado, que assim, inclusive para se de repente no futuro alguém estiver assistindo isso aqui, acho que nunca a classe trabalhadora, principalmente a classe dos professores, trabalhou tanto quanto esse período, né, que a gente está vivenciando, porque não tem sido fácil mesmo. Porque é da gente mesmo, né? Eu acho que o professor, ele tem em si essa dedicação, né? De se dedicar, de ajudar, de ensinar, de mostrar o caminho. Então, às vezes, eu acordo bem cedinho, vou para a academia, faço minha leitura, que eu faço das 6 até as 7, eu acordo 5h30, né? Então, das 6 às 7 eu faço minha leitura, né? Às 7 horas eu vou para a academia, com todo cuidado, com toda a segurança. Tem até um vídeo meu aí, quem quiser dar uma olhada lá, pode dar uma olhada lá. Como fazer academia com segurança. E aí depois retorno, às vezes eu retorno 8h30, eu já começo a trabalhar, e a mulher passa assim e fala, mas já está trabalhando, né, 11 horas? Mas sei lá, cara, você já quer trabalhar, quer fazer as coisas, é muito louco, né? Eu tenho mais um para você aqui, Júnior. É a última, né? É a última você, né? Você acredita que o material que produzimos... Não, na verdade, é você que tem para mim, Júnior. É você que tem para mim, não é eu que tenho para você. Ai, caramba. Normal. É ao vivo, né? Não. É feito ao vivo, né, Júnior? É ao vivo, assim mesmo, né? Não, é aquela história da nossa organização, Josafá. Ai, caramba. Manda aí, Júnior, manda para nós aí. Você acredita que o material que a gente... Calma, eu vou me concentrar, vai sair, calma aí. Se concentra. Você acredita que o material que a gente produziu, né, até esse momento, ele vai ter algum impacto ou algum tipo de relevância no pós-pandemia, né, no futuro? Durante o processo que a gente estava desenvolvendo, você tinha essa noção se a gente estava marcando história ou não, ou só estava passando pela sua cabeça? Estou fazendo por entretenimento, uma atividade aqui, ou se tipo você estava tendo essa noção de que estava marcando a história de alguma forma, e se isso aqui vai ter impacto no pós-pandemia? Júnior, antes de começar a fazer, eu fiz uma pesquisa, né? Depois, na verdade, eu falei contigo, falei primeiro com a Cici, depois eu falei com você e falei com a Ruth. Pela sua fala, a fala da Ruth, eu sabia que era uma coisa inédita, porque não tem. Ninguém se preocupou em entrevistar o professor nesse sentido, só de forma pedagógica, né? Da questão da aprendizagem, mas a questão de saber do professor como ele estava passando, não tem, né? Isso é até interessante, né? Porque a gente é tão largado, né? Deixado no canto, e deveria ter várias entrevistas, vários trabalhos nessa linha de trabalho, né? Nesse contexto, de saber
do professor, como que ele estava passando, quais são as dificuldades dele, né? Então não tinha. Então eu realmente acreditei que o material que eu estava produzindo seria de grande impacto mesmo, entendeu? Não somente agora, mas futuramente, né? Porque a tecnologia vai estar aí, sempre vai estar aí. Ela vai atualizando, mas o vídeo gravado, né, uma live no YouTube, vai estar para sempre aí, né? E eu acredito que futuramente, daqui a alguns anos, né, algumas décadas, será uma maneira de trabalhar, né, uma maneira de um aluno pesquisar, fazer suas pesquisas através da nossa fala, através da nossa visão da pandemia, do que foi a pandemia, né? Porque se a gente for ver historicamente as pandemias que o mundo já teve, a gente sabe historicamente, através de um livro, né? Logicamente, naquele tempo não tinha os meios tecnológicos que nós temos hoje, né? Mas o que nós vamos deixar é um material riquíssimo, né? Do ponto de vista do aluno, do ponto de vista dos pais de aluno, do ponto de vista da parte pedagógica, do ponto de vista do diretor de escola, todo mundo que assistir esse vídeo, eles vão ter alguma coisa a observar, a tirar psicologicamente, né, em todas as áreas. Então, eu, na minha visão, eu não tinha noção, eu realmente, se eu falar você que tinha noção que estaria marcando a história, não tinha essa noção dessa grandeza, até começar. Quando nós iniciamos, eu realmente acreditei que seria algo que estaria aí registrado aí para sempre, onde qualquer pessoa poderia buscar esses arquivos, buscar essa nossa fala e, de alguma maneira, e acrescentar alguma coisa naquelas pessoas que estão fazendo essa pesquisa, tá? Respondi, Júlio? Perfeito. Ô Josafá, antes da gente terminar, né? Porque acho que agora foram as 4, né? As 4 minhas e as 4 suas. Agora foi. Tem uma professora que ela tá acompanhando a gente aqui. O nome dela é a Malu. Eu trabalhei com ela. E aí, Malu? ela tá perguntando se você trabalhou no Lacerda Franco. Lógico. Que ela perguntou. Então, que ela falou bem assim, que ela acha que conhece você. Você lembra dela? Lacerda Franco foi a primeira escola que eu trabalhei quando fui efetivado no estado. É lógico que eu conheço a Malu. Conheço sim. Ótimo. Então, ela tá mandando um salve aqui pra gente, a Malu. Salve, Malu. Um abraço, beijão. Eu também trabalhei com ela. Sabe essa turma que eu falo pra você, que era eu, Angélica, Luiz... Lá no Paulo Emílio, então, eu trabalhava junto com eles, né? Esse grupo, né, trabalhou junto lá no Paulo Emílio. Era uma turma bacana também de se trabalhar. E também, né, um abraço para Malu, saudades, Malu, de você. Uma curiosidade, ela você lembra da aluna Ágata Cacheada, que é filha da... Do terceiro ano do ano passado? Do terceiro desse ano. Cabelo cacheado. Isso, ela é filha da Cícera, uma mãe que sempre... Sim, sei então, quem é. Sei, da Ágata, Cícera... a minha filha, né? Eu falo para ela que ela é minha filha, né? Que são duas irmãs, né? Sei quem sei. Então, a Malu, ela é irmã da Cícera, a mãe da Nossa! Caramba, eu conheço a Cícera, eu trabalhei numa escola, de aula na escola que a Cícera trabalhava. Eu conheço bem a Cícera, né? Que legal. Malu, manda um abraço aí, pessoal de Paranapiacaba, esses professores maravilhosos, Patrícia, Rafael, Francisco, Manuel, tanta gente boa ali, viu? Foi um momento muito bom ali em Paranapiacaba. Fiquei, parece 2 anos ali, foi tempo de grandes aprendizagens. Certo. Então... Acho que é isso, né, Josafá? Tem algumas pessoas aqui acompanhando a gente, né? Você quer deixar algum último recado? Quer deixar... e só deixando bem claro aqui para o pessoal que está acompanhando a gente, é meio que um clima de despedida desse projeto, porque a gente
gostou dessa exposição, dessa fama, né? Aqui no Facebook, então logo em breve a gente vai ter mais atividades parecidas com essas aqui. Então aguardem que logo em breve a gente volta para cá, só que com um outro objetivo, né? Com outras pessoas, enfim. Então aguardem que a gente não vai desaparecer. Quer deixar um último recado, diretor? Eu quero agradecer a todos aí que participaram conosco, que estiveram presentes, né? Que comentaram, fizeram suas perguntas, seus comentários. E é importante isso aí, né? Esse feedback aí é legal. Quero agradecer a todos os professores que participaram, aqueles que não puderam, que não conseguem estar na frente de uma câmera, aqueles que eu falei com eles, me desculpe, pelo amor de Deus, é que eu marquei a data, eu marquei 3 datas diferentes, me desculpe, mas a todos vocês que estiveram aí conosco aí, nos ajudando aí, eu quero agradecer, tá? Muito obrigado e abraço a todo mundo. E quero agradecer a você, Júnior. Sei que nós vamos estar continuando aí, né? Mas eu quero agradecer a sua companhia e a sua ajuda aí. Foi de grande estima tê-lo comigo, ok? Ótimo. Eu também quero agradecer primeiro você, né, pelo fato da gente ter feito esse trabalho junto. Foi muito divertido, foi de verdade mesmo uma terapia, e eu confesso que, assim, me ajudou bastante a desenvolver algumas habilidades, como eu comentei com você, e agradecer também a todos os professores que estiveram aqui, e pedir desculpas, né, se caso algum, né, tenha ficado chateado, de repente, por alguma fala nossa, ou se de repente ficou chateado porque eu não caprichei na arte, né, porque, assim, como eu disse, foi evoluindo, né, então, se pegar as primeiras artes que eu fiz, não tá muito bom, aí você vai pegando as últimas que eu fiz, o negócio só falta, tipo, sair um holograma e dar um oi pro pessoal, né. Mas, assim, me desculpa se de repente vocês ficaram chateados comigo de alguma maneira. E é isso, né? Muito obrigado pelo carinho de todo mundo que participou aqui, que deixou um oi, que curtiu. E para todos aqueles que vão assistir a gente ainda, né? Um abraço para todos vocês. E nos vemos em breve, porque a gente gostou de ficar exposto aqui no Facebook. Vai ter mais coisa diferente nos próximos dias aí. Falou, Júlio. Abraço, cara. Falou. Tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau.